Olá, eu sou a Artene. E eu sou o Igor, e vamos apresentar sobre capacitância e indutância de linhas de transmissão. Esses serão alguns dos assuntos que serão vistos a seguir. O que são as linhas de transmissão, vários tipos de capacitância e indutância. As linhas de transmissão são fundamentais em sistemas elétricos de potência, pois ligam as fontes geradoras com as cargas consumidoras. Surgiu da necessidade de transportar a energia de um lugar a outro. Esse transporte é realizado por linhas de transmissão de alta potência, em geral com corrente alternada. Pode ser dividido em duas etapas, sendo elas transmissão, que é das fontes geradoras em potência elevada até os grandes centros, e a distribuição ao consumidor final. A capacitância ou efeito capacitivo das linhas de transmissão é o resultado da diferença de potencial elétrico entre dois ou mais condutores, sendo que depende consideravelmente da distância entre os condutores, ou seja, para linhas curtas, o efeito capacitivo pode ser praticamente desprezado nos cálculos de linhas de transmissão, enquanto, para linhas longas e tensões elevadas, a capacitância tem um resultado relevante, tornando-o indispensável. Simplificadamente, a capacitância é o quociente entre carga Q e diferença de potencial V, em que sua unidade no sistema internacional é Faraday por metro. Será explicado a seguir várias aplicações dessa equação para sistemas bifilar, trifásico, simétrico e assimétrico. Se tratando de um condutor em formato de cilindro com raio R, reto e longo, com uma carga Q, uniforme por toda sua extensão, e esta a uma distância d de outro condutor de raio muito pequeno, representado pelo ponto P. O mesmo tem carga Q igual a zero, sendo possível observar que todo fluxo de campo elétrico se direciona para fora do condutor, visto que as cargas elétricas tendem a ficar distribuídas uniformemente na superfície externa do condutor. Observe que todo o fluxo de campo elétrico está fora do condutor e tem feixes radiais, já que as cargas elétricas tendem a se agrupar na superfície mais de fora do condutor. Então, deve-se seguir 3 passos para calcular a capacitância. Primeiro, aplicar a lei de Gauss do campo elétrico, que fornece a densidade do campo elétrico. Esta é em função da carga e da distância do centro do condutor até o ponto em que deve ser calculada a densidade de fluxo elétrico. Então, dividindo por epsilon, que é a permissividade elétrica do meio, tem-se a intensidade de campo elétrico. Calcular, então, a diferença de potencial através da seguinte equação, que depende da carga, da permissividade do meio, da distância d da superfície do condutor com raio R até o condutor P. O resultado deve ser em volts. E a partir daí, a capacitância é calculada por aquela equação mostrada no início, que é o quociente entre carga e tensão. Substituindo a ddP, tem-se o resultado em Faraday por metro. Agora, será calculado para 2 cilindros condutores, um de raio R1 e outro de raio R2. Calcula-se primeiro a ddP do cilindro 1 sobre o cilindro 2 e depois do cilindro 2 sobre o primeiro. Para ficar no mesmo referencial, inverte o valor da segunda equação e, por propriedades de logaritmo, vai inverter a distância com o raio. A seguir, soma-se os efeitos e, considerando que a soma das cargas é igual a zero, ou seja, Q1 igual a menos Q2, tem-se a equação a seguir. Por fim, é possível calcular a capacitância na equação inicial, de carga sobre a ddP. Substituindo a equação anterior, tem-se o seguinte resultado.
E ainda é possível simplificar mais, caso R1 seja igual a R2. E por propriedades de logaritmo, vai simplificar com o 2 em cima. Sendo três condutores cilíndricos, retos, paralelos e de raios diferentes, formando uma linha trifásica, em que a soma das cargas é igual a zero e também um ponto P de raio infinitamente pequeno e afastado, tem como objetivo calcular a matriz de capacitância trifásica. Primeiro, calcula-se a diferença de potencial entre o condutor C1 e P, devido à carga Q1, conforme as equações vistas anteriormente. A seguir, repete-se o processo para P, devido à carga Q2, e para a carga Q3, mudando apenas R1 para D1, 2 e D1, 3, respectivamente. Deve-se somar as três parcelas, chegando no potencial total do condutor 1 para P. Repete-se o processo para o condutor 2 e 3, utilizando R2 e R3 conforme a imagem a seguir. Fazendo um sistema de equações, é possível chegar na seguinte matriz, em que a parte selecionada de vermelho é a capacitância invertida, ou seja, para obter a capacitância, basta inverter essa parte. Ainda é possível simplificar mais, considerando a soma das cargas igual a zero. Se as distâncias forem iguais e os raios forem iguais, é possível simplificar mais ainda, conforme a matriz a seguir. E a capacitância fica em função da permissividade, da distância e do raio. A transposição de condutores pode ser aplicada a qualquer tipo de arranjo e serve como transformação da linha original em linha equilátera equivalente. Assim, é possível minimizar ou até eliminar as capacitâncias mútuas. O rearranjo é demonstrado na figura a seguir. Pode ser utilizada a mesma equação de capacitância de uma linha trifásica com um arranjo equilátero, porém, considerando D e Q conforme a equação seguinte. Influência do solo sobre a capacitância. A Terra afeta a capacitância de uma linha de transmissão aérea porque é capaz de alterar o campo elétrico gerado pelos seus condutores. Sendo a superfície do solo um plano perfeito e horizontal, o campo elétrico gerado pelas cargas de um condutor acima sofre alterações em seus feixes, como na figura ao lado. O fluxo pode ser considerado perpendicular à superfície, uma vez que o plano do solo possui potencial nulo e as cargas na superfície são inversas entre si e possuem a mesma distância ao plano do solo, mas em posições opostas. Considerando um sistema trifásico, cada condutor terá sua imagem representada no solo, e sendo a linha transposta, a expressão que representa o efeito da presença do solo é a seguinte equação. A equação sugere que a linha, ao se aproximar do solo, aumenta o valor da capacitância, e também que a expressão negativa do Ln tende a zero ao se afastar as linhas do solo, pois aproxima as verticais e diagonais, fazendo com que diminua o valor final da capacitância. Como exemplo, tem esse exercício de linha de transmissão trifásica, onde as cargas estão dispostas horizontalmente. Esses são os dados, e é para desconsiderar o efeito da Terra sobre esse sistema. Então, esses são os dados. A distância entre cada um é de 1,83 metros, e a distância entre a carga 1 e carga 2 é o dobro disso. Eu considerei a carga 1 sendo a carga da extremidade que tem 62,14 vezes 10 a menos 9, mas poderia ser a carga 3. O primeiro passo
é aplicar na equação ao lado e substituir os valores. Importante lembrar que D13, D12 e D23 são os valores da imagem anterior. No caso, D13 e D23 são iguais a D, e D13 igual a 2D. Substituindo os valores, temos a seguinte equação. Continuando com os cálculos, chega-se na seguinte resposta. V1 igual a 8,514 kV, V2 igual a 3,676 kV e V3 igual a 4,451 kV. Agora vamos falar sobre indutância. A indutância é o efeito do campo magnético sobre um circuito, representado, por exemplo, pela lei de Faraday. Pode-se ter indutância própria quando uma linha de corrente no condutor induz potência em outra seção do próprio condutor, ou indutância mútua, quando uma corrente em um condutor externo induz este potencial. Assim como as cargas elétricas, todas as correntes que não sejam constantes induzem potencial em qualquer elemento condutor. E se esse elemento fechar um circuito, surge a corrente induzida. Logo, uma linha pode induzir em cercas metálicas, cabos aterrados e encanamentos. A indução também dependerá se os elementos estiverem paralelos. Então, a indução será mínima se os condutores estiverem perpendiculares. A variação de fluxo magnético que concatena o circuito induz uma tensão elétrica. Pela lei de Faraday, obtemos a fórmula da tensão induzida, epsilon, igual à variação do fluxo concatenado em relação ao tempo. O fluxo concatenado, dado por φC, depende do número de espiras usado e do campo magnético, criado pelo indutor, gerando assim a unidade Weber-espira. Considerando que o meio onde se estabelece o campo magnético tem a permeabilidade constante, temos uma relação linear entre o fluxo concatenado e a corrente elétrica. E segundo a lei de indução, chegamos na equação tensão induzida igual a indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Em um indutor linear, o fluxo é diretamente proporcional à corrente, e a indutância é a constante de proporcionalidade. Quando integramos os dois lados da equação da tensão em relação à lei de indução, obtemos indutância L igual ao fluxo concatenado φC sobre a corrente I. Se considerarmos um condutor cilíndrico de raio R, conduzindo corrente I, e que está a uma distância D de um condutor com raio pequeno P, temos o sistema apresentado na imagem. Vale lembrar que o condutor com raio mínimo está sem carga. Para podermos calcular a indutância total causada pelo condutor até P, devemos considerar duas parcelas, a indutância devido ao fluxo interno e a indutância devido ao fluxo externo ao condutor. Para calcularmos a indutância interna, devemos primeiramente achar o fluxo interno, olhando dentro do condutor, considerando a corrente uniforme dentro do condutor e aplicando a lei de Ampère para uma distância x, sendo que x está entre 0 e o raio. Podemos calcular a intensidade do campo magnético, Hx, devido à parcela da corrente Ix. Depois de resolver as integrais, chegamos na fórmula intensidade do campo magnético Hx, igual a distância x vezes a corrente I sobre 2π vezes o raio ao quadrado. Chegamos também à unidade ampere-espira sobre metros. A partir do cálculo da intensidade do campo, podemos calcular a densidade do campo, a qual é dada por Bx. A fórmula que compõe a densidade é
μ vezes Hx, onde μ é a permeabilidade magnética do meio e Hx o campo magnético. Assim, temos a fórmula permeabilidade magnética μ vezes distância x vezes corrente I sobre 2π vezes o raio, ao quadrado. A unidade da densidade do campo é Weber, por metro quadrado. Bx é calculada a uma distância x do centro do condutor. Agora vamos calcular o fluxo magnético considerando uma espessura dx, conhecido como fluxo incremental. Assim, o fluxo incremental de φ será dx vezes a área da seção transversal do elemento, que nesse caso é L de x, sendo L o comprimento do condutor. Logo, substituindo a equação da densidade no campo e admitindo 1 metro de comprimento do condutor, temos a seguinte expressão para o fluxo incremental. μ vezes a distância x vezes a corrente I vezes a espessura de x sobre 2π vezes o raio ao quadrado. A unidade dessa equação é Weber por metro. Já o fluxo incremental concatenado, dφc, corresponderá a uma parcela de dφ, pois o fluxo incremental dφ se concatena apenas com uma fração da corrente I. Logo, temos fórmula fluxo incremental concatenado igual a μ vezes x ao cubo vezes a corrente I vezes a espessura de x sobre 2π vezes o raio à quarta. A partir da integral da equação anterior, para o intervalo de 0 até o raio, obtemos o fluxo concatenado interno, o que resulta em μ vezes a corrente I sobre 8π. Como já explicado anteriormente, o fluxo concatenado é igual à indutância vezes a corrente. Substituindo o fluxo concatenado interno na equação, obtemos a indutância interna, a qual é dada pela função permeabilidade magnética μ sobre 8π. Como podemos ver, a indutância interna não depende da corrente. Agora, vamos mostrar como se calcula a indutância externa. Para o condutor de raio pequeno P, afastado D metros do centro do condutor de raio R, com D muito maior que R, a intensidade e a densidade do campo magnético externo são dadas pelas seguintes fórmulas. A fórmula da densidade é dada por corrente sobre 2π vezes a distância. Para a fórmula da intensidade, basta multiplicar a permeabilidade magnética μ na equação da intensidade. Diferente da situação anterior, neste caso, o fluxo incremental concatenado dφc externo ao condutor de raio R será igual ao fluxo incremental dφ. Isto porque o fluxo externo ao condutor concatena toda a corrente do condutor uma vez. Basta então apenas multiplicar a espessura de x. Logo, obtemos a fórmula μ vezes corrente vezes espessura sobre 2π vezes a distância. Por consequência, o fluxo concatenado externo entre o condutor de raio R e P pode ser calculado através de uma integral, originando assim a fórmula do fluxo concatenado externo, a qual é dada por μ vezes corrente vezes ln da distância sobre o raio, e tudo sobre 2π. Substituindo na equação conhecida da impedância, conseguimos achar a impedância externa, que é igual a μ vezes D sobre R, todo mundo sobre 2π. A indutância total é dada pela somatória das duas parcelas da indutância interna e da externa. Se substituirmos as equações e simplificarmos ao máximo, obtemos a seguinte fórmula: μ vezes ln da distância sobre R,
sobre R', dividido por 2π. O termo R' é chamado de raio reduzido de R e representa a parcela do fluxo concatenado pelo próprio condutor de raio R. Usamos essa notação, pois a integral do fluxo concatenado externo varia até uma distância infinita, sendo assim indefinida. Para o caso de uma linha bifilar, consideramos um condutor cilíndrico de raio R1 e outro condutor de raio R2, distantes entre si, por uma distância d. E também considerarmos que a corrente de um dos condutores é reversa do outro, como no esquema da imagem. Como a corrente do condutor 2 tem o sentido oposto à corrente I1, o fluxo concatenado que ela produz envolve o circuito com o mesmo sentido do fluxo produzido pela corrente I1. Então, temos que o fluxo resultante é a soma dos fluxos dos dois condutores. Como consequência, a indutância total do circuito é também dada pela soma da indutância do condutor 1 mais a do condutor 2. Como já sabemos, a indutância de cada um dos condutores basta realizar a soma, a qual resulta em uma equação dada por μ vezes ln de d sobre R' dividido por π. Agora, vamos falar sobre a linha trifásica, considerando 3 condutores, os quais são retilíneos, estão em paralelo e têm o mesmo raio, e têm raios diferentes. Assumimos também que a soma de suas correntes são igual a zero. Temos um ponto P, que no caso é um condutor de raio muito pequeno. Esse condutor P está afastado a uma distância dos outros 3 condutores. Nosso objetivo é calcular a matriz de indutância trifásica. Para isso, precisamos inicialmente calcular o fluxo concatenado total em P. E o condutor 1. O fluxo concatenado ele tem parcela das 3 correntes, dando origem à equação a seguir. Substituindo a impedância já conhecida e calculada anteriormente, em cada um dos fluxos concatenados, podemos obter a parcela de cada corrente, I1, I2 e I3. Somando as 3 parcelas, obtemos o fluxo concatenado total do condutor 1. A equação é dada por Weber-Spira por metro. Fazendo P tender ao infinito, as variáveis d da distância que dependem de P tenderão a 1. Assim, o fluxo concatenado no condutor 1 se transforma em uma soma de Ln. Utilizando o mesmo raciocínio, podemos calcular os fluxos concatenados com os condutores 2 e 3. Substituindo as impedâncias achadas na equação, obtemos a nossa matriz de indutância trifásica da linha de transmissão. Outra forma de representar essa matriz é utilizando a hipótese inicial de que a soma das correntes é igual a zero. Assim, a gente acaba eliminando a corrente I3 da primeira e da segunda equação, e também eliminando a corrente I1 da terceira equação. Agora, vamos considerar que temos 3 condutores com o mesmo raio e a mesma distância entre si. Assim, temos os condutores formando um triângulo equilátero, como mostra na figura. Como as distâncias são iguais, podemos substituir todas por uma única variável d. Com isso, temos a simplificação como mostrado na matriz. Concluímos que a disposição equilátera dos condutores elimina ou minimiza a indutância mútua causada pelos condutores
quando as correntes são igual a zero. Vamos resolver agora um exercício para exemplificar tudo o que foi feito. O exercício propõe determinar a indutância de uma linha bifilar ou monofásica, com dois condutores, os quais têm uma distância de 1,5 metros, com um raio de 0,5 centímetros. Como temos uma linha monofásica ou bifilar, aplicamos a equação já conhecida da indutância. Como temos raios iguais, podemos fazer uma simplificação da fórmula, onde a raiz é simplificada, pois os raios se multiplicam. Para podermos aplicar a fórmula, é necessário conhecer o raio reduzido. Aplicando a equação, obtemos 3,894 vezes 10 a menos 3 metros. A fórmula exige também a permeabilidade magnética do meio. Nesse caso, vamos usar a permeabilidade do vácuo, que qual equivale 4π vezes 10 a menos 7. Agora temos tudo o que precisamos para aplicar a nossa fórmula da indutância, obtendo assim o resultado, 2,382 microhenry por metro. Esse foi nosso tutorial e eu agradeço por permanecer até o final. Tchau! Tchau!